Eu quero ensinar hoje para você como viajar para o passado. Mas antes de explicar como faz para viajar para o passado através da física e de coisas concretas, eu preciso explicar para você algumas coisas aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho o Denis Móvel. Aqui o Denis Móvel está marcado aqui um carrinho em preto, ali você tem uma luminária, um poste, a ruazinha e ele está indo para a direita, certo? Então imagina que você entra no meu carro, você vai dirigir, você vai ter que dirigir porque eu não sei dirigir, beleza? Então você senta do lado do motorista aí, eu coloquei o cinto aqui, você colocou o cinto, tá aqui o velocímetro na nossa frente, tá vendo? Ó, o velocímetro tá aqui. O volante está na tua mão e você vai começar a acelerar o carro, beleza? Vai começar a acelerar o Denis Móvel por aí. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é a maior velocidade que o Denis Móvel pode atingir? Você já parou para pensar isso? Será que existe um limite de velocidade na natureza? Vamos considerar que o Denis Móvel não vai se destruir no meio do caminho, que ele não vai acabar a gasolina. Imagine que é um filme, é uma coisa perfeita. Qual deve ser a maior velocidade que uma coisa pode atingir na natureza? Então imagina que a gente está indo lá com o Denis Móvel, vamos lá, estamos a 100 km por hora, 200 km por hora, 400 km por hora, você vai acelerando e o carro não tem limite de velocidade, você vai para 1.500, 6.000 km por hora. Qual é a maior velocidade? Você já parou para perguntar isso? Sem considerar que o carro vai se destruir, qual é a maior velocidade que existe na natureza? E eu respondo para você, a maior velocidade que alguma coisa pode atingir na natureza é uma velocidade próxima e menor do que essa aqui. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Denis, como assim? Veja só, um carro, imagina que ele viaja 100 km por hora. Isso significa o quê? Que ele viaja 100 km em uma hora. Se um carro está a 80 km por hora, ele está viajando 80 km em uma hora. E a mesma coisa para outras velocidades, certo? É o tanto que ele anda num intervalo de tempo. A maior velocidade que existe na natureza é essa aqui, 300 mil quilômetros por segundo. Não é por hora, é por segundo. É um piscar de olhos assim, eu vou estalar o dedo. Um piscar de olhos, 300 mil quilômetros andou. Essa é a velocidade da luz. Não existe nada na natureza que viaje mais rápido do que a luz. Denis, mas eu quero que viaje, porque eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero, entendeu, Denis? Eu quero que viaje mais rápido. Não importa, a natureza não está nem aí para o que você quer. O nosso universo em que nós vivemos, a maior velocidade que você atinge é de 300 mil quilômetros por segundo, ou próximo disso, mais menor, que é a velocidade da luz. Isso foi deduzido nas equações da relatividade de Einstein. Denis, mas por que não pode viajar mais rápido do que a luz? É porque a natureza te impede disso. Se por acaso, você vê isso lá nas equações de Einstein, se por acaso você pudesse viajar mais rápido do que a luz, nós teríamos problemas com uma coisa chamada causalidade. O que é causalidade? É o seguinte, imagina que você chuta uma bola e a bola vai para longe, ou seja, causa e efeito. Você fez alguma coisa e aconteceu alguma coisa depois. Esse é o universo que a gente vive, não é? Tudo bem? Se você pudesse viajar mais rápido do que a luz, as equações de Einstein, elas trocam de lugar e você primeiro ia ver a bola indo para longe e depois você ia chutar. Ia mudar a sequência dos eventos que ocorrem na natureza. E você não está vendo isso acontecer por aí. É por isso que você não viaja mais rápido do que a luz, para não ter esse problema de causalidade, do tempo passar de forma contrária. Bom, essa velocidade da luz ela é tão alta que eu coloquei aqui só por comparação. Você consegue dar 8 voltas na Terra em 1 segundo. Então imagina, conta 1 segundo aí. 1. Pronto, a luz deu 8 voltas na Terra. É a mesma coisa que você tivesse essa velocidade. Para você ter ideia de quão rápida é a luz. Ela dá 8 voltas na Terra em 1 segundo. É a maior velocidade que existe na natureza. Beleza? Denis, mas o que é a luz? A luz, meu amigo, ela pode ser tratada como duas coisas. Ou como uma onda, ou como uma bolinha, uma partícula. Nós vamos tratar aqui a luz como sendo uma bolinha, que nós chamamos de fóton.
Então, fótons que está escrito aí, luz como fótons, é o plural de fóton, tá? Ok? Então, imagine a luz como sendo várias bolinhas. E essas bolinhas, elas saem da fonte de luz, ou seja, nesse caso aqui a nossa lâmpada que está aqui do lado esquerdo, e elas chegam no teu olho. O teu olho é como se fosse um receptor de fótons, tudo bem? Não importa de onde vem a luz, ele vai receber esses fótons, essas bolinhas, vai interpretar e vai dizer para o teu cérebro, olha só, você está olhando para uma lâmpada. Então não é só a lâmpada que emite fótons, o Sol emite fótons, a Lua emite fótons, não, ela só reflete a luz do Sol que vem para o teu olho. Tudo bem? Então a luz nada mais é do que fótons, bolinhas que chegam no teu olho, tudo bem? Então você entende a luz dessa forma. Aqui eu quero mostrar uma coisa para você, ó. Nesse primeiro quadrinho aqui eu quero mostrar o tempo de viagem da luz até chegar na Terra. Porque veja só, imagina comigo, agora começa a prestar atenção nisso, olha só. Se a luz viaja na maior velocidade que existe na natureza, bom, então você imagina que ela vem rápido de um lugar para o outro, né? Ela viria rápido de um lugar para o outro se as coisas fossem próximas. Entenda isso. Olha aqui, a luz que vem da Lua, que está ali no primeiro quadrinho, ela leva 1 segundo para vir da Lua mais ou menos até a Terra, mais ou menos 1 segundo. Se ela leva 1 segundo para vir, quer dizer que ela está a mais ou menos 300 mil quilômetros de distância, certo? Então a luz que você está vendo da Lua, quando você olha para ela, não é instantânea. Ela leva um certo tempo para sair da Lua, que foi refletida, e chegar até você. Ali no caso do Sol, a luz do Sol, ela demora um pouco mais, ela leva cerca de 8 minutos para sair do Sol, todas as bolinhas, todos os fótons, percorrerem o vácuo do espaço e chegarem até você. 8 minutos. Então se o Sol, de uma hora para outra, ele apagasse, você ia levar 8 minutos para perceber isso. Porque, na verdade, o que teu olho detecta? Ele não detecta o que está acontecendo lá no Sol naquele momento. Ele detecta os fótons que estão chegando no teu olho. Mas nesses fótons que estão chegando no teu olho agora, eles saíram do Sol 8 minutos atrás. Então, se o Sol apagasse, você só ia descobrir que ele apagou 8 minutos depois dele ter apagado, porque é o tempo que a luz demorou para viajar e chegar até o teu olho, tudo bem? Então veja que mesmo a luz viajando muito rápido, a maior velocidade da natureza, mesmo assim ela demora para chegar até você em alguns casos, porque os objetos estão muito longe de nós. Só para você ter uma ideia, em comparação a essas estrelinhas que eu coloquei aqui, significam o quê? A estrela mais próxima que fica do nosso planeta Terra, sem ser o Sol, é uma estrela na constelação do Centauro chamada Alfa do Centauro. E ela fica mais ou menos 4 anos-luz de distância da Terra. Isso significa o quê? Que a luz demora 4 anos para sair dessa estrela, todos os fótons lá viajando pelo espaço, viajando, durante 4 anos para chegar no teu olho quando você olha para essa estrela à noite. E ela é a estrela mais próxima da Terra. A Alfa do Centauro, você consegue ver ela à noite próxima daquela região do Cruzeiro do Sul, certo? Então veja, mesmo a luz viajando tão rápido assim, saindo da estrela do Alfa do Centauro, demora 4 anos para chegar até você. Então é porque a estrela está muito longe, certo? A galáxia mais próxima que nós temos aqui da nossa galáxia, que é a Via Láctea, é a galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda fica a 2 milhões de anos-luz daqui. Agora, olha isso até me arrepia quando eu falo. Para pensar, quando você olha à noite para a galáxia de Andrômeda, você não está vendo a galáxia de Andrômeda como ela é exatamente agora. Você está vendo como ela era 2 milhões de anos atrás. Por quê? Porque o fóton, a luz que está chegando no teu olho agora, saiu da galáxia de Andrômeda há 2 milhões de anos atrás. Pensa o que tinha na Terra 2 milhões de anos atrás. A espécie como Homo sapiens nem existia ainda. Nós estávamos começando a processo de especiação, de seleção natural lá na África. Ainda existiam outros tipos de homem, então 2 milhões de anos atrás, a humanidade da forma que nós conhecemos não existia. Então, na verdade, o que você está vendo quando você olha para o céu à noite é o passado. E é aí que entra a viagem para o passado.
Tudo bem? Porque o fóton que está vindo de lá saiu daquela região há bilhões ou milhões de anos atrás. Tudo bem? Então, quanto mais longe você olha para um objeto, mais velho ele é, mais velho você vê. Você não está vendo como ele é agora, você está vendo como ele foi no passado. Tudo bem? Denis, mas como é que a gente faz para ver isso melhor? Você pode usar o teu olho ou você pode usar um telescópio. Tudo bem? Então, quando você pega um telescópio, o que você está fazendo? Você está transformando o teu olho, que é pequenininho, que consegue receber poucos fótons por segundo, numa coisa grandona. Por isso que os telescópios, eles são tão grandes. Qual que é o objetivo do telescópio? É ter uma boca, uma abertura tão grande que consiga entrar muitos fótons ali de uma vez só. Quanto maior você construir o telescópio, mais fótons vão entrar nele e melhor você vai ver a imagem. Por que a coruja tem um olho tão grande? Porque ela precisa de adaptação para conseguir enxergar bem à noite. Para enxergar bem à noite, ela precisa de captar muita luz no olho dela. Pouca luz que tem à noite de algum objeto que está refletindo vem para o olho dela. Por isso que ela tem o olho tão grandão, para poder enxergar bem à noite. É a mesma ideia do telescópio. Você constrói telescópios grandes porque o teu olho é muito pequeno. Então, quanto maior o telescópio, melhor. Então, o que você faz? Você aponta o telescópio e ele vai funcionar como se fosse teu olho. Ele vai receber os fótons aqui que estão indicados por essa seta amarela e vai processar essa imagem e você vai conseguir ver objetos que estão muito longe de você. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui para você os telescópios. Aqui tem os telescópios ali no primeiro quadro em cima, no Chile. Aqui embaixo desses telescópios do Chile, você tem aqui o meu telescópio, é um exemplo que eu tenho, que eu consigo olhar para o céu à noite. E aqui tem o telescópio Hubble. O telescópio Hubble foi colocado ao redor da Terra justamente para tirar os efeitos da atmosfera, para conseguir enxergar melhor. Mas qual que é o objetivo de um telescópio? Nada mais é do que captar o máximo de luz que ele puder de um objeto para poder enxergar melhor. Quanto maior a abertura, mais longe esse objeto enxerga, mais longe esse telescópio enxerga, desculpa. E pensa comigo, vamos fazer a conexão com o que a gente viu. Se o telescópio consegue captar mais luz, ele consegue enxergar mais longe. Quanto mais longe ele enxerga, mais no passado ele está olhando. Então, quando você olha para o céu noturno, você não está olhando para o presente, você está olhando para o passado. A luz que você vê agora saiu daqueles objetos há centenas de milhões de anos-luz, bilhões de anos-luz. Você está olhando para os objetos como eles foram no passado, não como eles são hoje. Então, eu estou te ensinando, se você quer viajar para o passado, olhe para o céu noturno. Quando você olha para o céu noturno, você está olhando as estrelas como elas foram, as galáxias como elas foram, não como elas são agora. Como elas são agora, você vai ter que esperar a luz dela, que está saindo, por exemplo, hoje, desse objeto, dessa estrela, dessa galáxia, você vai ter que esperar ela viajar pelo espaço, naquela velocidade gigantesca e chegar até o teu olho. Essa é a maneira que a física tem para fazer a gente viajar para o passado. Por isso é tão interessante olhar para o céu noturno. Não olhe apenas com os olhos de quem percebe a lua, de quem percebe só os detalhes que todo mundo vê. Olhe para o céu noturno como uma viagem realmente para o passado, como o universo foi nos seus primórdios. E essa é a pergunta que eu sempre faço para os alunos. E os alunos me fazem: Denis, para que ficar estudando tudo isso? Para que eu vou ficar olhando para o céu à noite? Eu quero ficar aqui no meu celular, na televisão, quero ficar aqui vendo as minhas coisas, não quero olhar para o céu noturno. Tá bom, você pode ficar aí mexendo no teu celular a vida inteira. Eu não estou aqui para fazer militância para nada. Faça o que você quiser. Eu tentei, entendeu? Tentei te explicar isso, mas a pergunta que eu sempre faço para os alunos é: para que estudar essas coisas? E a resposta é: o quão grande você quer que seja o seu universo? Você quer que o teu universo seja só mexer no celular, só esperar sexta-feira chegar, só acordar colado na cama toda segunda-feira para ir para o trabalho que você não gosta? Ou você quer um universo grande, onde você consegue olhar para o passado, consegue olhar para o futuro, consegue entender o que é a luz? Não é muito mais legal você jogar um jogo onde você sabe as regras? A física nada mais é do que isso, é você saber as regras do jogo na natureza. Por isso é tão interessante entender esses assuntos. Beleza? Então, muito obrigado e tchau!